Bem, a gente tem esses dois presidentes aqui, Flamengo e Fluminense, né? Landim e Mário Bittencourt. E aconteceu um momento de união importante entre Flamengo e Fluminense. O Maracanã é do Flamengo e do Fluminense até o final de 2024. Martelo batido. E Flamengo e Fluminense soltaram uma nota junto, né? Os dois clubes soltaram uma nota em conjunto, tá? E a nota destroça o Vasco. Fala em incapacidade do Clube da Colina de gerir até mesmo ginásios, né? E aí tá aqui, ó, Flamengo e Fluminense lançaram uma nota em conjunto, né, na noite desta quinta-feira, informando que continuarão a concessão do complexo do Maracanã até o fim de 2024. Na nota, as diretorias da dupla Fla-Flu fizeram duras críticas ao Vasco da Gama, que também estava na briga para conseguir a concessão do Maracanã, mas acabou saindo derrotado. Na verdade, o Vasco desistiu, né? Em parte do texto, é citado que ao longo dos últimos meses o Vasco da Gama vem buscando criar diversas narrativas fantasiosas em ofícios e ações na justiça. Toma! O texto diz ainda... o Vasco da Gama emitiu na manhã de hoje, poucos minutos antes do horário marcado para o chamamento público, uma nota oficial informando que não participaria do procedimento que tanto exigia, com argumentos novamente fantasiosos e desrespeitosos com o poder executivo e com seus concorrentes. Infelizmente, o Vasco da Gama optou por divulgar informações falsas e sensacionalistas à sua torcida, buscando criar uma comoção social. Ridículo, Vasco. Alegando ter sido cerceado de participar de uma concorrência na qual sequer tentou se habilitar. Toma! Mescla, porra! No fim da nota, a dupla ainda destaca que o Flamengo e o Fluminense lamentam que o Vasco sequer tenha comparecido à concorrência pública realizada pelo Estado do Rio de Janeiro e que esteja utilizando de argumentações vazias e inverídicas para desmerecer o trabalho sério e comprometido dos clubes que cumpriram todas as formalidades legais e editalícias, né, do edital exigidas pelo poder estadual. E o mais importante é que Flamengo e Fluminense falam do Vasco e mostram da postura deles na questão do Maracanã de todos e tudo mais. Não tem que ser. Flamengo e Fluminense acabou. Inclusive, eu sou a favor, já falei isso aqui algumas vezes, até para facilitar, Flamengo e Fluminense juntos terem o Maracanã e construírem o Estádio Fla-Flu. O Estádio Fla-Flu, esquece rivalidade, para tornar até mais viável financeiramente, como tem em vários estádios pelo mundo. Qual é a necessidade? Se você tem o Maracanã, você ganha a licitação do Maracanã, você constrói um outro estádio para os dois utilizarem, sempre você tem a possibilidade de jogar ou no Maracanã ou naquele outro estádio. No sábado um, domingo outro. Você consegue jogar, porque agora não pode no mesmo dia, mas você consegue jogar e o gramado vai ficar nota 10. Você escolhe de acordo com o apelo do jogo, Flamengo e Fluminense jogando ali. E você faz ali aquela questão de luzes para as cores dos clubes. Cara, a fórmula perfeita. Flamengo e Fluminense com Maracanã e mais um estádio. Eu tô falando isso porque, cara, às vezes o torcedor do Flamengo, ele é megalomaníaco, né? Cara, ele pensa no... O Flamengo tem que ter um estádio para 150 mil pessoas só dele. Beleza. Como é que vai pagar tudo isso? Sozinho? E se tiver mais um para... Já que o Flamengo ainda tem um Maracanã, o Flamengo ainda vai ter o Maracanã também. Porque o edital... O Vasco desistiu. O edital vai acabar... Esse edital, o Flamengo e o Fluminense vão acabar jantando. Então tem que pensar nisso tudo. É legal ter mais um estádio? Sim. Ia ter a cidade do Flamengo. Faz a cidade Fla-Flu. Eu tô dando uma ideia, mas não é porque eu quero juntar Fluminense na história, não. Eu tô fazendo isso pro Flamengo gastar metade para viabilizar e pro Flamengo e Fluminense terem a possibilidade de jogarem um dia num sábado num campo, no domingo no outro, sem desgastar nenhum dos dois. Eu acho importante a gente trazer aqui a confirmação da matéria que a gente fez
eu não sei se vocês lembram, eu entrevistei o Pedro Paulo, o deputado Pedro Paulo, e eu trouxe uma exclusiva que o Flamengo estava contratando um executivo para tratar da questão do estádio. Então o Flamengo já acertou com o executivo que será o responsável pelo projeto próprio do estádio, do terreno, do gasômetro e tudo mais. Então, o jornal O Globo confirmando a nossa informação e já trazendo agora o nome do executivo. Trata-se de Marcos Bodin, né, conceituado empresário do mercado de capitais. Ele teve seu nome bem avaliado internamente e acabou sendo a escolha do presidente Rodolfo Landim e do CEO Reinaldo Belotti. A informação aí do jornal O Globo, tá? Confirmando a nossa, a gente trouxe há um tempo atrás, lembram? Com o Pedro Paulo, entrevistando pelo Pedro Paulo, ele falou da questão do executivo. Esse executivo já está trabalhando nos bastidores há cerca de 2 meses, é o responsável por fazer a interlocução sobre as questões financeiras e do projeto com os interessados. Além disso, Marcos apresenta as propostas em relação ao terreno onde o estádio seria erguido, tá? Então, o Flamengo segue com a ideia de ter o estádio próprio. A tendência é de que, a partir de agora, as conversas ocorram com maior velocidade, isso porque o mais querido aguardava a posse do novo presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes, que ocorreu na última terça-feira. Vale destacar que as conversas sobre o assunto voltaram à tona após diálogos do Flamengo com o deputado Pedro Paulo, né? Na época do lançamento do Museu do Flamengo. Dias depois, Pedro concedeu uma entrevista exclusiva ao canal Paparazzo Rubro-Negro, onde deu mais detalhes sobre a criação do estádio próprio do Flamengo. A live segue disponível na íntegra aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro, tá? Então, ele falou sobre tudo isso e disse que o Flamengo estava um pouco atrasado, tinha que fazer os projetos e tal, mas um executivo estava vindo aí. Então, confirmado o executivo, o Flamengo vai atrás da construção do seu estádio próprio, né? E a gente aqui apenas deu uma ideia para o Flamengo gastar um pouco menos. Eu sei que às vezes a rivalidade é importante, mas eu penso sempre no projeto ganhando força, né? Ganha força e sendo mais fácil de se desenvolver. O Flamengo realiza aí o seu último treino nesta sexta-feira, né? A atividade que ocorrerá aí no período da tarde será de extrema importância para ajudar o técnico Tite a escolher, né, a equipe titular, e ele tem um problemaço na mão, né? O Bruno Henrique, que estava suspenso, retorna, o Cebolinha vem bem demais. Eu não queria estar na pele do Tite. É um problema bom? É um problema bom. Mas o que estão comentando, e aí eu repasso para vocês, é que quando o jogador sai por suspensão, né, ou convocação, ele volta na posição. Então, o Tite é um cara bom de grupo. Ele não vai querer perder esse grupo. Então, é provável que o Bruno Henrique volte na posição de titular, jogue, o Cebolinha entre. Se ele não for bem e o Cebolinha entrar bem, aí ele perde a posição, tá? Então, é muito provável que o Tite faça isso, que o Cebolinha não ganhe diretamente a posição. Eu preferia que ganhasse. O time do Flamengo voou com o Cebolinha jogando bem. Bem, a gente teve o Renato Gaúcho dando uma bela de uma alfinetada no Botafogo, rapaz. Né? Ele detonou o Botafogo na coletiva pós-jogo. Vale a pena a gente dar uma conferida aqui no que ele falou. Saca só. Aqui, ó, vou botar aqui, ó, para vocês verem. Porque ele não gosta e não pode ficar do joelho e jogar em gramado sintético, né? Mas aí é uma decisão do clube, né? Lá atrás, às vezes você com uma gordura muito grande, 12, 15 pontos, de repente você acha que ninguém vai encostar e de repente resolveu fazer um show em tal dia e o pessoal de trás começou a encostar, mas aí é um problema do clube do Botafogo, eu preferi ficar fora dessa polêmica aí, mas com certeza se fosse no Nilton Santos, o Suárez dificilmente jogaria. Olha isso. Ele dá uma zoada que o Botafogo, quando decidiu alugar o Engenhão pro show do RBD e jogar em São Januário, com certeza o Botafogo tava com uma gordura de 15, 12 pontos de vantagem pro segundo colocado. Mas olha a cara do Renato. Olha como ele fala. Eu tô falando com vocês aqui, mas olha a cara do Renato. Ele nitidamente dando uma risadinha, né? Aquele jeitão dele dando uma zoada.
Eles acharam que tinha uma gordura, 15, 12 pontos, e que ninguém ia encostar, ninguém ia chegar, né? E naquele momento decidiram alugar o estádio do Engenhão pro show, o jeitinho dele lá, pro show do RBD. E aí, quando eles decidiram colocar em São Januário, ele deixa isso claro, eles credenciam o Luis Soares pro jogo, né? O Botafogo relaciona o Luis Soares pro jogo, porque ele não jogaria, né? O Soares não jogaria se fosse no Engenhão, no tapetinho. Caiu no tapetinho, já é. Ai, meu Deus do céu. Aí o Botafogo pega e leva o jogo pra São Januário. E o Soares faz um hat-trick, mete 3 gols. E aí eu falo pra vocês, a decisão da diretoria do Botafogo, que o Renato Gaúcho zoou, de levar o jogo pra São Januário, tirou o título do Botafogo.